Então, seguindo, porque o Instagram finalmente ele nos disse como que ele ranqueia os stories. Então, sim, vamos acessar aqui porque o Instagram fez aqui uma matéria. Quer dizer, fez uma matéria não, né? Ele fez uma publicação e a gente vai puxar uma matéria que nos mostra um pouco como que o Instagram ele leva em consideração, porque vamos primeiro falar um pouco de algoritmo. Um algoritmo ele tá ali para solucionar um problema. Qual que é o problema que o algoritmo do Instagram quer solucionar? E lembrando que no Instagram existem vários algoritmos. Tem o Instagram, tem um algoritmo para encontrar quais perfis vão aparecer ali em cima nos stories, quais perfis vão aparecer no feed, quando tu rola um conteúdo no Reels, qual Reels vai ser o próximo. Tudo isso são algoritmos que estão ali, claro, com a lógica da plataforma de lucrar. Então não necessariamente é para o teu bem-estar, é para te atualizar, é para te dar o melhor conteúdo. Ele tá ali para lucrar. A forma que ele tem de lucrar é te mantendo na plataforma. Então, para isso, ele vai utilizar de todas as técnicas possíveis para fazer tu ficar ali, e é por isso que é tão difícil, por isso que a gente fica viciado nas plataformas, né? Porque existe muito pensamento para que isso aconteça. E nós, como criadores de conteúdos, muitas vezes nós temos que nos adaptar a este algoritmo, pois é ele que rege a regra do jogo, né? Nós plantamos as nossas sementinhas nas fazendas dos outros, agora que nossas sementinhas cresceram nas fazendas dos outros, a gente tem que gerir essa relação com esses donos das fazendas. Então, quando o Instagram faz essas mudanças de algoritmo, ou quando ele nos mostra como que o algoritmo tem funcionado, é importante a gente analisar. Aí sim, quando a gente pensa nos algoritmos dos stories, ele vai considerar alguns fatores um pouco diferente dos Reels, ou da DM, ou propriamente do feed. Então, o que a gente tem aqui é uma apresentação do Instagram sobre esse algoritmo dos stories especificamente. O que eles vão nos dizer que é o seguinte: o mais importante é a ideia de que o usuário ele vai passar para o próximo stories. Parece óbvio, eu sei, mas na prática o que isso quer dizer? Quando uma pessoa tem vários storyzinhos, é muito mais provável, não tô dizendo assim, aquela barrinha quase que fica uniforme, eu tô falando assim, uns 6, 7 stories. Toda vez que ela passa para um lado, um story sem sair, né, dessa parte do aplicativo, ele dá um feedback positivo para o algoritmo, tipo, falando, olha, eu fiquei no aplicativo mais tempo, ou seja, este conteúdo fez eu ficar mais tempo, logo ele deve ter este mesmo resultado com outros usuários que também acessarem esses stories. Então a ideia é o seguinte: temos que publicar um certo volume de stories para que possamos ter este meio termo entre a pessoa passar, então eu vou postar 6 stories, ela passar entre stories 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e não pular direto. Porque às vezes tu publica também muitos stories, as pessoas pulam direto. A ideia aqui é o meio termo, e o que nos mostra isso, a ideia de passar o stories, é também um pouco do storytelling que a gente tem que fazer entre os stories. Então, tu conseguir fazer um assunto que conecte os stories de uma forma fluida, faz com que a pessoa não deixe de assistir todos eles. Que, de acordo com o que a gente está vendo aqui, que é a probabilidade de passar o próximo stories para assistir o próximo stories e não sair, é um dos fatores principais para o algoritmo. A gente fazendo storytelling, um stories que se conecte um com o outro, é o caminho disso acontecer. É mais importante, inclusive, do que a pessoa dar um like nos stories ou responder aos stories. Então ele comenta aqui que se a pessoa regularmente dá um like nos teus stories, é mais provável dele aparecer nos teus stories. Mas é regularmente dar um like nos stories. O que isso quer dizer? Eu tô ali passando, dei um like, depois nunca mais dei, eu dei like 3, 4 meses depois, isso não importa tanto. O que mais importa é daí sim regularmente. Então se tu faz ali da pessoa dar um like no teu stories, a ideia é que tu faça isso recorrentemente. Ou o que eu recomendaria, de acordo com o que o Instagram nos aponta aqui, é que a resposta nos stories é ainda mais relevante que os likes. Então ali numa hierarquia, a ideia é: mantenha o usuário assistindo todos os teus stories. Em seguida, quando possível, faça ele responder os teus stories. E eu acho que essa resposta dos stories também leva em consideração o engajamento em enquetes, em perguntas, em ferramentas dentro do stories. E em seguida, peça um like nos stories. Então, repara que é importante tu considerar isso quando for pensar nos stories que vão performar bem. Conseguindo fazer isso, o que vai acontecer? O Instagram vai começar a identificar que o teu perfil tem algumas características e consegue fazer algumas coisas que esse algoritmo que o Instagram criou precisa.
ele começa a recomendar mais o teu perfil. Se tu conseguir fazer isso recorrentemente, aumenta a visualização nos stories e, claro, impulsiona o crescimento do teu perfil. Então é importante a gente olhar isso não somente como o que é que eles estão nos dizendo, mas sim como alinhar a nossa criação de conteúdo às expectativas que o algoritmo tem sobre o nosso conteúdo para que ele performe bem. Então, muito legal, é importante a gente ver esse tipo de atualização. Eu espero que ajude vocês a dar uma melhorada no alcance dos stories, que sim, então já dando um insight que a gente viu uma queda nos stories a partir de outubro, setembro do ano passado, outubro, novembro, caíram bastante. Claro que isso tem fases e fases, mas ali pareceu uma mudança mais de algoritmo mesmo quando cai para todo mundo. Então, quer aumentar as visualizações dos stories, tá aqui o caminho. Publica ali um número legal de stories, trabalhe a construção conjunta desses stories e, se possível, faça que a audiência engaje contigo nesses stories. Bem legal, eu acho que isso aqui é uma informação importante da gente ficar de olho. Eu, particularmente, não gosto de usar os stories para mim mesmo. Inclusive, Casa de Ferreiro, espeto de pau, sou eu com os meus stories.